na Capital One Arena, prestes a assinar então as ordens executivas do primeiro dia diante de um estádio lotado. Claro, Trump, um showman tradicionalmente, ame ou odeie, um showman, um homem experiente com a mídia, e então tem a sua mesa presidencial montada no estádio, e ele irá assinar as ordens executivas diante dos apoiadores do estádio e do mundo. Aqui no Brasil você acompanha pelo Epoch Times Brasil. Inscreva-se no canal e esteja conosco por WhatsApp. Está sendo narrado. O primeiro item que ele vai assinar é a reversão de 78 ordens executivas da era Biden. Ele então mostra a ordem executiva que reverte 78 ações de Biden. A locução diz o que ele está assinando. O segundo item que o presidente Trump está assinando é um congelamento regulatório, prevenindo burocratas de emitir quaisquer novas regulações até uma revisão pelo governo. Ele mostra cada ordem executiva, mostra a sua assinatura ao público. O próximo item é um congelamento de todas as contratações federais, exceto nas Forças Armadas e outras categorias seletas, até que o controle do governo seja conquistado e seja compreendido um novo caminho adiante. Trump fala, dá para imaginar o Biden fazendo uma coisa dessas? Eu acho que não. A próxima ordem executiva, como você anunciou no seu discurso, senhor, um assessor diz, é um requisito de que trabalhadores federais voltem a trabalhar presencialmente em tempo integral. Muitos haviam ficado em home office depois da pandemia. O assessor diz, obrigado, senhor. A seguir, temos uma diretiva para todos os departamentos e agências do governo federal para que enderecem a crise de custo de vida que custa tanto ao bolso dos americanos. Traduzimos o assessor que descreve cada ordem executiva conforme Trump as assina. Obrigado, senhor. O próximo item é a retirada do Acordo Climático de Paris e o público manifesta-se. Trump também reage, aí vocês veem a reação do presidente. Ele fala fora do microfone e é inaudível para nós na transmissão. Ali ao lado vemos Steve Witkoff, negociador especial para o Oriente Médio ao fundo, depois J.D. Vance, então o assessor que dá a Trump as ordens executivas, e sentado o próprio presidente dos Estados Unidos. O assessor diz, iremos poupar mais de $1 trilhão de dólares ao sair desse acordo. O próximo item, senhor, é uma carta que será transmitida às Nações Unidas, explicando que nós estamos saindo do Acordo Climático de Paris. Então, a ordem executiva, uma delas foi saindo do Acordo Climático, essa é para que seja enviada uma carta para a ONU explicando por que eles estão saindo. O Epoch Times leva vocês para dentro da transmissão, para dentro da posse, para dentro das ordens executivas. Inscreva-se no canal. O assessor diz, obrigado, senhor. Esse próximo item é destinado ao governo federal, pedindo uma restauração da liberdade de expressão e impedindo censura governamental de livre discurso. Eu peço à produção que retire, então, a tarja da tela, que a gente possa colocar apenas o logotipo da empresa para que a gente possa acompanhar a imagem. O assessor diz, e antes de voltarmos à sala oval para assinar um largo número de itens, há uma diretiva para o governo federal encerrando a instrumentalização do governo contra adversários políticos do governo anterior.
Aqui vocês sabem que o público vem em primeiro lugar, tudo para prestar um bom serviço, mas a gente deixa a marca da empresa em destaque para ninguém plagiar, que a gente vê muita tradução minha circulando pelas redes sem acreditar o Epoch Times. Ele exibe, então, a ordem executiva. Pois é. Eu disse, olha que dia ensolarado lindo. Nós estragamos tudo, Trump falando. Então eu saí lá fora e eu estava congelando. Então o sol estava me enganando pela janela, mas lá fora está muito frio. Eu estava dizendo, puxa, estava tão bonito, talvez a gente não devesse ter feito essa mudança para dentro. Mas estava frio. Sabem, fazer fora é bom, mas está frio essa época do ano. E muitas vezes o pessoal fica sofrendo ali na cerimônia de posse. Mas estava muito bom lá dentro, a acústica estava boa para a voz. Eu quero falar o seguinte. Vocês são um público muito mais jovem e bem mais bonito do que o pessoal para quem eu estava falando lá, hein? Eu só quero... off the record, não bota na transcrição. Mas olha só, vocês são mais poderosos que eles, vocês são mais bonitos que eles e eu amo vocês. E nos divertimos muito, está sendo um dia ótimo, incrível. Quando pensamos nessa jornada, eu mencionei no meu discurso, é uma jornada que muita gente achou que não seria possível. Muita gente sentiu. E eu tenho falado com o JD, eu apoiei o JD em Ohio, ele era um ótimo senador, muito, muito inteligente. A única pessoa mais esperta que o JD é a esposa dele. Eu ia ter escolhido ela para vice, mas aí não funcionou muito bem. Mas ela é ótima, ele é ótimo. Esse é um casal lindo. É inacreditável. Eu disse para ele, vocês estão com muita mobilidade para cima aí na vida, porque ele não está nessa há tanto tempo. A mídia das fake news na primeira semana, quando convidei ele para a chapa, estava batendo duro nele. Mas depois disso ele meio que se encontrou e encarou geral. Ele foi com os mais cruéis, contra os mais cruéis, contra os mais corruptos. Ele foi contra algumas pessoas bem duronas e ele lidou muito bem com elas. Eu também quero parabenizar o Mike Johnson pelo trabalho que faz. Trump parabeniza o presidente da Câmara, então. Aí ao lado dele, à esquerda de Trump, você vê na tela o Mike Johnson. Trump, nós demos a ele uma maioria muito pequena na Câmara. Eu disse, ele só vai ter que sofrer com... E Trump pergunta como é que estão indo as coisas no Congresso, e Johnson responde, está ótimo, fora do microfone. Ele é um homem... Todo mundo gosta dele. Eu nunca encontrei um homem assim. Todo mundo gosta dele. Dos 220, 219 dos congressistas gostam dele. Só ouvi uma vez um negócio ruim. Eu conheço muita gente gentil no Congresso. E tem umas 35 pessoas que odeiam eles. Se 35 pessoas te odeiam, quando você consegue virar 1, 2 ou 3 votos. O Mike deve conseguir uns 5. E aí, quando conseguirmos virar 5 votos, vai parecer uma maioria imensa, não, Mike? Trump faz piadas, mexe com o Mike Johnson e diz que ele está fazendo um trabalho ótimo. Trump, Steve Scalise está aqui e ele é o nosso herói, sabe? Vamos falar de levar bala, levar chumbo. Eu já estive com ele e ele já enfrentou isso. E a sua esposa, Steve, ela realmente ama ele. Como é que está o Steve? Eu sei que ele está bem. E a esposa dele estava muito chateada, ela estava chorando. O médico disse que foi a maior quantidade de sangue que já tiraram de qualquer paciente. E ele tem me defendido tanto.
mostrado muita força. Que família. E é por causa da família dele que ele consegue. E que trabalho você tem feito. Melhor do que poderíamos ter imaginado, não é? E tinha algumas coisas para falar que eram extremamente controversas. E o JD, a Melania, e todo mundo estava dizendo para mim, senhor, é um discurso tão lindo que vai ser, um discurso de união. Não fala isso não. E eu disse, eu vou te contar. Vai ficar bom quando eu disser. Foi lindo, não foi, Melania? Ela disse, senhor, ela me chama de senhor quando ela tá braba comigo. Trump fazendo muitas brincadeiras aí ao púlpito. Ele diz agora, eu disse que ela me chama de senhor e a imprensa vai pegar esse trecho fora de contexto para pegar no meu pé. Ela disse para mim, vai ser um discurso bom, foque na união, mas depende de como você falar essas coisas também. E Trump pergunta ao público, como é que foi? Minha oratória foi boa e o público aplaude. É um discurso de união e tem que cuidar com o que vai colocar lá. Eu ia falar de 6 de janeiro. Estamos felizes porque é ação e não palavras que contam. E vamos ter muitas ações quanto aos reféns de 6 de janeiro. Ele chama os presos de reféns. E também queria falar das coisas que o Joe fez hoje com os indultos de pessoas que eram muito, muito culpadas de coisas muito, muito ruins. Aquele comitê político no Congresso de bandidos. O que eles fizeram é que eles destruíram e deletaram todas as informações, todas as audiências. Não sobrou nada. Deletaram todas as informações sobre a Nancy Pelosi ter recusado a oferta de 10 mil soldados em 6 de janeiro. Poderiam ter impedido aquilo. Temos muitas boas fotografias. Eu estava falando sobre... Eu ia falar disso, ia falar deles. E disseram, não fala deles. Faz isso amanhã. Mas eu disse, eu vou falar disso agora, vou falar bem na frente de todo mundo. Sabem, é bom que a gente deu esse delay, que eu não falei lá e vou falar aqui, porque pelo menos agora vão falar bem do discurso, já que eu não falei isso, e agora eu posso falar aqui. Mas eles perdoaram muita gente. Sem nem falar de hoje, eles perdoaram, era o quê? 33 assassinos? Indultaram 33 assassinos, os piores assassinos. Sabem, quando você recebe a pena de morte nos Estados Unidos, você tem que ser ruim mesmo. E ele perdoou quase todo mundo que tinha uma pena de morte. Pessoas que cometeram crimes inacreditáveis. Você não acreditaria no nível de violência dos crimes das pessoas que foram indultadas pelo Biden. Pessoas inocentes que foram mortas. Crianças mortas por essas pessoas e indultaram elas, pouparam elas. Mas não pouparam as pessoas que eles mataram. E quem sabe o que vai acontecer no futuro. E ficam falando, deixa eles saírem logo depois dessa. Vão deixar a gente sair por bom comportamento. Então eles vão e reincidem em comportamento criminoso. Mas eu queria falar sobre o nível do que está acontecendo, do porquê estamos fazendo isso, por que estariam tentando ajudar um cara como Mark Milley. É terrível o que ele disse. Por que estamos ajudando algumas pessoas? Por que estamos ajudando Liz Cheney? Quero dizer, Liz Cheney, um desastre. O Adam Kissinger, o mega criminoso, o mega chorão. Eu lembro que anos atrás, ele estava do meu lado. Eles odiavam o conceito que eu falava de não sair guerreando com todo mundo. Ficavam me dizendo, temos que guerrear com todo mundo, temos que matar todo mundo. Pensem nisso. Eles destruíram, deletaram informações a respeito do que pesquisaram para ir contra mim, ir contra Trump. E o motivo pelo qual fizeram é porque é tudo falso.
um agente do serviço secreto, um dos seres humanos mais durões que eu já conheci. Na verdade, ele tinha um amigo. Disse, não mude, você é o mais maneiro da história. E Trump discute agora sobre algumas das polêmicas que houve dele com o Congresso anterior no primeiro mandato. E ele dá algumas indiretas e faz brincadeira com a presidência anterior e com o discurso. Voltamos ao discurso, Trump falando agora. Eu tive um amigo que disse, por que você está disputando essa história noticiosa? É como se fosse ser atacado por um campeão de karatê, ser levemente refutado e então então receber as mãos dele no seu pescoço. Eu quero falar disso. Mas todas essas coisas foram deletadas e o motivo pelo qual foram deletadas é porque eram todas mentiras. Ele fala das informações que teriam sido levantadas contra ele pelo Comitê de 6 de janeiro, quando tentaram fazer o impeachment dele na reta final da presidência anterior. Mas foi Trump falando. Fizeram muitas historinhas de fazer conta sobre mim. Então, ao invés de sofrer a fúria, que nem a história com a Nancy Pelosi, ela sabe, ela poderia ter tido mais soldados naquele dia. Não dá para ficar bem com a Nancy Pelosi. A Nancy, quando estava saindo do Capitólio, ela disse, era minha responsabilidade, ela estava a cargo da segurança na época. Oferecendo para ela 10 mil soldados, talvez mais. Precisavam de 400, 500 soldados. Se houvesse 10 mil, seria mais que o número de pessoas que estavam tentando entrar no Capitólio, por larga margem. Mas pense nisso, ela recusou 10 mil soldados. Ou seja, o 6 de janeiro não teria sido o 6 de janeiro. Ela não gostou da sugestão. Talvez ela quisesse que aquilo acontecesse. Mas ela é super culpada do que aconteceu. E agora não podemos passar por esse processo e investigar isso porque deletaram as informações. Não sobrou nada. Era uma história falsa e há tantas outras histórias falsas. Muita gente veio do nosso lado. Então isso é uma questão criminosa. Se fosse um caso civil, seria criminoso. Se isso acontecesse na vara civil, já seria criminoso. Então eu decidi que eu não vou tornar esse discurso de agora complicado. Vou deixar ele belo. Vou fazer ser um discurso de união. E quando disseram que teria um grupo de pessoas que são muito fãs de Trump, eu falei, bom, agora, depois daquele discurso, agora é hora de ficar contando essas histórias. Trump então fala agora a um público com mais apoiadores, tirando os dignitários iniciais. Está falando sobre 6 de janeiro. Trump falando, eu acho que foi um sucesso imenso, eu acho que fomos muito sortudos de colocar a cerimônia aqui dentro, porque estava realmente frio quando saímos e vimos aquele helicóptero para mostrar nosso respeito. Aqueles helicópteros são... Os tempos mudaram. Agora entram em helicópteros na saída. Mas é um costume muito bonito essa despedida, é um costume muito bonito. Eu queria que tivéssemos tido um relacionamento melhor. Eu queria que pudéssemos ter um relacionamento melhor entre republicanos e democratas. Eu encontrei o senador Schumer e eu disse, Chuck, eu acho que agora a gente pode começar a se dar bem, porque não faz mais sentido. Nós nunca conseguimos um voto democrata, eles nunca conseguem um voto republicano, quase. Mas tem uma lei que está vindo aí, não é Mike que vai ter vários votos democratas. Vai ser uma lei linda, um pé lindo. Vai ser um ótimo projeto de lei. Vocês sabem do que eu estou falando. Então eu só quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Olha toda essa gente. Pessoas já me apoiando desde o primeiro dia. Olha quanta gente. E o pessoal aplaude. Isso foi. Nunca houve nada como isso. Nunca houve nada como isso. Esse é um movimento como nenhum movimento na história, talvez em qualquer país, quem dirá nesse. Se alguém está disputando a presidência, e se eles saírem e anunciarem que vão para Arizona, para Nevada, ou para algum lugar,
Eles juntam 200 ou 300 pessoas e já parece muita gente. Sabem, tirando a reta final quando as pessoas ficam animadas, mesmo assim é difícil. Mas se você vai em algum lugar, qualquer lugar, sei lá, nos estados-chave, e o Alabama, nós ganhamos em 48 pontos. Tennessee, números inacreditáveis. Números que ninguém jamais viu números como esses. E sabem, lugares como a Califórnia enviam 38 milhões de votos. Ninguém sabe para onde vão e de repente eles aparecem. Se você trabalha no escritório eleitoral na Califórnia e se você pedir por uma identificação eleitoral, se disserem, ei, senhora, eu posso olhar seu registro eleitoral? Eles dizem que não pode mais fazer isso. Só tem um motivo para isso. Querem trapacear. Antes era obrigatório ter o registro eleitoral. Estou falando sério. Acabaram de fazer isso na Califórnia. Acabaram de aprovar no parlamento de lá. E foi aprovada. Se você pedir um registro eleitoral, você não pode mais pedir um registro eleitoral para a pessoa poder votar. Teremos que nos envolver um pouco nisso. Porque eu acho que eu poderia ter ganhado o estado da Califórnia. Se vestilar os meus números com os hispânicos, 56%. Vencemos na fronteira com o Texas, que jamais tinha sido vencida. O governador do Texas está fazendo um bom trabalho, mas como o governador disse... Ah, será que eu tive sorte? O Trump é interrompido por alguém? Sabe, o governador do Texas não está aqui. Então ele mexe com o Greg Abbott, o governador do Texas, que está na plateia. Estão mexendo com ele porque diziam que ele não estava aqui. Então o Trump disse, ele está aqui, foi surpreendido. Imagina se o Trump diz agora, imagina se eu tivesse dito que ele não está fazendo um bom trabalho. Que bom que eu disse que você está fazendo um bom trabalho, hein, já que você está aqui. Mas ele disse, agora você vai ter um parceiro na Casa Branca que vai cooperar com você, hein? Antes eles queriam te vender o muro. Nós vamos trabalhar no muro. Eu adoro construção civil. Eu queria aquela cerca linda, subindo bem alto, talvez no formato de Y, um concreto lindo. E aí me disseram, eles vão escalar isso aí. E aí eu disse para eles, tá brincando? Então as agências trouxeram alguns agentes para tentar escalar a cerca que estávamos prototipando, e eles escalaram facilmente. Então tivemos que fazer com aço especial e concreto, e muito concreto pesado ali dentro. Então fizeram um relatório dizendo que era quase impossível cortar aquele aço que escolhíamos. Então colocaram um painel em cima para tornar impossível escalar o muro. E eu disse, isso aí funciona mesmo? E aí eu fui olhar a patrulha fronteiriça fazer um teste. Tivemos 2 grupos de escalada. Os caras que testes com gente que escalaria com drogas nas costas, eles sobem com dezenas de quilos nas costas, super rápido. E aí também tivemos gente que escala montanhas como o Monte Everest. E não dá para acreditar como o pessoal das drogas sabe escalar melhor que os alpinistas profissionais. Mas testamos a cerca e não conseguiam passar do muro com aquele painel anti-escalada. Então algumas vezes você tem que sacrificar a beleza por eficiência. E fizemos isso. Construímos esse muro. Construímos mais de 800 quilômetros. E tivemos bons resultados. Aquele gráfico que eu sempre consulto, o gráfico da imigração ilegal, mas eu tive muita sorte. Tivemos os melhores números que jamais tivemos. Sabe, o que acontece é que quando você enche a fronteira, agora temos 571 milhas de fronteira coberta. E me disseram, quando nós elevamos o muro, imagine que tem um pedaço, um pedacinho ali de madeira que está apodrecendo no chão. E aí dizem, por que não fazem um novo muro? Bom, estamos construindo imensas seções
tudo aço, tudo concreto. Não quero nem que eu diga isso, mas que se dane, eu vou falar. Colocamos fios em tudo para que tenha fiação para diferentes tipos de equipamento para a patrulha. E dá para ver fios em cima do muro por tudo, para que tenhamos energia elétrica ali também. Então construímos mais 200 milhas de muros e o governador queria comprar. Ele queria comprar e não vendiam para ele. Poderia ter sido feito em 2, 4 semanas, mais 200 milhas de muro na fronteira. Agora eles continuam expandindo. Então fizemos mais 200 milhas. E tudo isso foi comprado. E anunciaram. Então o governo anuncia que não vai pegar e colocar elas no lugar. E aí que eu percebi que eles queriam fronteiras abertas. Poderíamos ter um muro como ninguém nunca mais já viu. Essa foi a minha questão principal. Todo mundo fala, a inflação é o principal. Bom, o problema principal é gente saindo de prisões e de sanatórios para vir para cá. Transformei isso na minha prioridade principal. Também falei de inflação. Quem fala que as coisas dobraram de preço? Mas eu falo. Mas não queremos criminosos entrando no nosso país. Não queremos as cadeias de todos os países do mundo virtualmente sendo depositadas nos Estados Unidos da América. Aquele homem foi difícil, esse governador. É um governador muito popular e fez um trabalho incrível. Mas agora ele é um governador do povo por causa das suas políticas na fronteira. Então aplausos para ele. E Trump aplaude o governador do Texas conforme ele fala sobre o muro. Trump falando, governador Abbott, ele é um grande homem e um grande líder. E isso o tornou muito mais popular. Você não fez isso só por politicagem, hein? Foi pela coisa certa, não foi? Mas funciona politicamente, não funciona trabalhar com a fronteira. E o Greg Abbott ri. Mas é o povo que pede. O povo do Texas está pedindo isso. De toda forma, construímos o muro e não deixavam o governador usar o muro, não deixavam colocar ali. Ele foi líder dos estados da fronteira e fez um ótimo trabalho. E ouvimos um mês atrás que iam vender os muros que construíram e não colocaram na fronteira por uns 5 centavos a peça. E é que os pedaços do muro que eles construíram e não colocaram lá estavam só apodrecendo, estavam parados apodrecendo. Eu liguei para o governador, eu liguei muita gente, o procurador-geral. E aqui eu vou contar uma história. Havia algumas pessoas que iam comprar por 5 centavos cada peça do muro. E aí estavam falando que iam vender de volta por $200 o pedaço do muro. E eu dizia, cara, dá para alguém explicar isso para um juiz? O quão corrupto isso é? Vamos vender para vocês por 20 centavos, 30 centavos, mas não 200 centavos. Então iam comprar um negócio por 5 centavos e iam vender por uma fortuna. Iam colocar na revista Fortune, esse é o negócio do ano, a compra dos pedaços do muro da fronteira. É tão corrupto que seria horrível. E quando dissemos isso para o governo, eles não ligavam. Só iam seguindo adiante com o que estavam fazendo, não podiam ligar menos. E continuavam seguindo. E sabiam que estavam tentando vender de volta para nós. E iam usar isso como ferro velho. E iam vender mais do que 20, com mais de 20 vezes o valor que pagaram. Pense nisso. E não deixamos acontecer. E foi o Ken Paxton, o procurador-geral do Texas, é um bom advogado. Eu disse para ele, vocês têm um ótimo procurador-geral. E o governador foi ao tribunal e o juiz até ficou irritado e pediu uma investigação sobre o que estava acontecendo. Então, essa loucura parou e estamos esperando só para erguer o muro. E esse muro vai ser erguido tão rápido que o governador vai reclamar. Senhor,
Fingem que eu sou o Greg Abbott. Por favor, está indo rápido demais. Não suba esse muro. Estamos cansados de vencer. Estamos vencendo demais, senhor. E o Trump brinca como se ele estivesse imitando o Greg Abbott. Faz aí uma palhaçada. O Greg Abbott vai me dizer, senhor, o muro está sendo erguido rápido demais. As coisas boas estão acontecendo rápido demais. É muito sucesso. Vamos trabalhar nisso com você, governador. Foi uma ótima decisão o que houve na justiça do Texas. Foi lindo. Pararam a loucura enquanto estava acontecido. Honestamente, era horrível. Então eu estou feliz que mencionei que eles têm um bom governador no Texas. E eu juro que eu não sabia que ele estava aqui. Eu juro. Parece que estou fingindo que era para apoiar ele. Eu nem sabia que ele estava aqui. Houve momentos quando eu não estava tão feliz com ele, sabe? Mas não houve tantos assim. Então, bom te ver, Greg. Quero agradecer a todos. Eu reconheço tantos rostos aqui na plateia. Foi uma jornada longa. Uma jornada que começou há muito tempo. As pessoas me perguntavam, você vai disputar a presidência? E eu falava, não, não, não. E aí um dia eu disse, vamos tentar. E o que eu falava naquela época já era fronteira. Sempre foi uma questão principal para mim. 2015, 2016, eu falava da fronteira naquela época, mas agora o problema na fronteira é muito pior. Em 2020, por sinal, aquela eleição foi totalmente trapaceada, mas tá bom, já passou. Foi uma eleição trapaceada. Mostrou o quão grave eles eram, o quão ruim eles eram. A coisa ruim é que algumas coisas aconteceram. Entraram muitas pessoas no país porque aquela eleição foi trapaceada que não teriam entrado. Mas tudo isso começou em 2015. E já no início, eles anunciavam, é o Trump, e tudo ia para o número 1. Então enfrentamos a Hillary. Ela não estava muito feliz com cara boa naquela sala não, hein? Trump brinca. Nós enfrentamos a Hillary e vencemos a Hillary. E foi até melhor em 2020, da segunda vez. Conseguimos 10, 12 milhões de votos a mais do que da primeira vez. Nenhum presidente já recebeu tantos votos a mais da primeira eleição para a segunda. Milhões a mais do que qualquer um. E aí vem e dizem que a gente perdeu. Então eu disse para Melania, o que você acha? E ela disse, você quer fazer isso de novo? Melania sorria no canto da imagem. E eu disse, se eu tivesse perdido, se eu realmente tivesse perdido, eu não tentaria de volta. Mas eu sabia o que tinha acontecido, então eu decidi tentar de volta. E dessa vez foi grande demais para trapacearem. E posso dizer para vocês que eles tentaram, hein? Tentaram. Eu não sei se você viu, senhor orador, em Washington havia vários manifestantes, eles queriam fazer marchas, e um senhor muito respeitoso me perguntou ontem, como pode ser que as pesquisas estivessem tão erradas? Mostravam vitória, mas não essa vitória esmagadora. E eu respondi, é porque quem apoia Trump está tão irritado com o sistema de pesquisas que não querem nem falar com a imprensa. Então, se você ligar para alguém que apoia Trump e perguntar em quem você vai votar, eles dizem, não é da sua conta. Não vou te dizer. E isso deve ter sido umas 40% das pessoas que apoiam o Trump para quem as pesquisas ligaram. Então, eles iam descartar isso. E a pesquisa não mostrava com precisão. E aí, quando a eleição aconteceu, sabem, os dados dos votos foram muito diferentes do que haviam projetado. Eu disse que íamos ganhar por uma larga margem e ninguém conseguia acreditar no quanto estávamos ganhando. Ganhamos em todos os 7 estados-chave, ganhamos o voto popular por milhões de votos, o que é difícil para um republicano. Eu vou dizer quem foi. Foram os sindicatos, os trabalhadores automobilísticos foram muito bem, os bombeiros, eles nos ajudaram. Só quem foi mal... O Sean O'Brien foi fantástico. De forma geral, o presidente do sindicato era contra o Trump, mas o público do sindicato era a favor.
Olha só o que fizemos com Michigan, o que fizemos com os Teamsters. Foi inacreditável. Eles eram democratas antes disso e acabaram votando no Trump. Então foi uma ótima experiência. Agora temos que ir trabalhar e temos muito trabalho para fazer, porque vamos fazer algo que vai ser inacreditável, que vai ser ótimo. E vamos mudar tudo muito rápido. E eu acho que esse discurso de agora, no estilo livre, é melhor do que o que eu fiz lá em cima, hein? Hein, JD? Eu acho que esse discurso está melhor. Eu estou gostando desse discurso e eu consigo ver meus amigos. Então, governador, cuide de si mesmo. Vamos começar a trabalhar duro. Ele já sabe o que isso significa. Amanhã já vai ser correria. E você sabe, vamos começar com tudo muito rápido. Vamos vencer muito. Você está fazendo um trabalho fantástico. Está lidando com algo que não deveria ser responsabilidade dos estados, mas federal, e está fazendo um ótimo trabalho. Eu quero agradecer a todos e eu tenho uma primeira dama que tem sido incrível. O público aplaude a Melania. Ela sorri. Eu não devia dizer isso. Vão me encher por dizer isso. Mas os pés dela estão doendo demais. Sabem como é com esses saltos altos? E estávamos indo para casa. E aí me disseram, senhor, você pode descer e falar com alguns outros apoiadores aqui no Capitólio? E eu disse, bom, não estava esperando isso. Eu disse, bom, não vou fazer o mesmo discurso, vou improvisar. E aí ela me cochichou, querido, eu te amo, mas meu pé está acabando comigo. E aí eu perguntei, qual a distância? E me disseram, senhor, é uns 400 metros. E aí ela me cochichou, eu olhei para ela e eu disse, querida, você aguenta? E ela me cochichou, vamos lá, não importa o que, isso é muito importante, eu vou com você. E então ela topou e veio comigo. E olha só, aquele helicóptero, vocês não imaginam o vento que estava. E olha o chapéu da Melania, um chapéu bonito e quase que o chapéu levou ela voando. Ela teve que se segurar. Então todos nós apreciamos você. Você é linda e uma pessoa ótima e é uma ótima primeira-dama. E o público ama a nossa primeira-dama. Sabem, Didi, sempre que eu faço um discurso, eu digo, amamos nossa primeira-dama, amamos nossa primeira-dama. Então eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer a todos. Eu perguntei para o JD, e com esse pessoal do Biden, vamos dar o melhor tratamento? Tratamento B, tratamento C? Então decidimos só ficar tranquilos. Ficar ali paradinhos e só dar uma cenadinha. Tchau, tchau, Biden. Demos o melhor tratamento possível, foi isso. Então, obrigado, governador, obrigado a todos, obrigado por me receberem para mais uma palavrinha aqui. Ele passa então pelo sogro, pai de Melania, e pelos filhos, passando por Ivanka e Tiffany agora, e rumo ao púlpito, o novo presidente da maior potência econômica e militar da história do planeta, Donald J. Trump, que acaba de atravessar o que ambos os lados do espectro político consideram uma das maiores voltas por cima da história da política. Trump falando, obrigado a todos. Ele começa o discurso. Vencemos e vencemos, mas agora o trabalho começa. E sabem, hoje à noite estarei assinando quanto aos reféns do 6 de janeiro. Assinarei seus indultos e anistia. Assim que eu entrar na sala oval, iremos assinar indultos, perdões para muita gente. E obrigado a Steve Witkoff. Ele é um cara demais, é um grande amigo meu, é um homem de muito sucesso e um ótimo negociador. Ele é maravilhoso e as pessoas o amam. E ele tem um poder tremendo de persuasão. E é isso que precisamos. Temos muita gente que é dura. Tem gente demais que é dura.
reféns que estiveram no cativeiro e que já estão aqui, que saíram de cativeiro, bem-vindos de volta a casa. Não é uma situação boa. As 3 moças que vieram para casa ontem, agora estamos vendo os reféns vindo para casa todos os dias. Muitos sofreram. Uma delas teve os dedos removidos e a cabeça explodida quando estava tentando se defender de uma bala. Uma bala tirou sua mão. É uma desgraça. Estamos orando por todos vocês e estamos felizes que vocês estão reunidos com seus amigos e familiares. Deus abençoe a vocês todos. Alguns me dizem, meu filho se foi, mas por favor tragam para casa seu corpo. Certo, Steve? Muitos de vocês me disseram isso. Certo, seu filho se foi, mas tragam para casa seu corpo. Nunca deveria ter acontecido. 4 anos disso é ridículo, nunca devia ter acontecido e não teria acontecido. E eu também quero expressar minha imensa gratidão às centenas de milhares de patriotas orgulhosos que vieram para cá de todo o país para estar conosco nessa celebração. É uma celebração. E vocês estão testemunhando a aurora da Era de Ouro da América. E é isso que será. Vai voltar e vai voltar rapidinho. Vamos trazer de volta bem rápido. Que possamos agradecer aos incríveis servidores públicos, os pessoais das autoridades policiais que nos mantêm a salvo. Eles são pessoas incríveis. Os melhores de Nova York. Eu cresci junto dos melhores de Nova York e nós iremos dar a eles de volta a autoridade, aos policiais. Não haverá crime. Não haverá crime. Os policiais vão ter autoridade novamente. A forma como administram as coisas nesse país agora é uma desgraça, mas vai mudar rapidamente. Tornaremos nossas cidades seguras novamente. Mesmo que estejamos a portas fechadas, tivemos um desfile inaugural maravilhoso e quero dar aplausos a todos eles. Vamos ouvir uma salva de aplausos. Trump convoca. Aos homens e mulheres que tornaram isso possível, também os aplaudimos. Talentosos e incríveis. Também quero agradecer a minha família maravilhosa, a minha esposa linda, a nossa primeira dama, Melania. Ele fala, então, orgulhosamente, destacou nossa primeira dama ao falar. E vemos Melania Trump, a ex-modelo de 54 anos, que acena ao público. Amamos nossa primeira-dama. E também J.D. Como bem o J.D. tem feito, não é? E a esposa dele, a Usha. J.D. está detonando. J.D. tem sido ótimo. Ele também é um bom negociador. E em Steve, ele também é bom negociador. Temos bons negociadores nesse país, precisamos deles. Tantas pessoas aqui no palco atrás de mim, não só familiares, mas também, por exemplo, a Laura Trump, a esposa do Eric. Ela é a co-presidente do Comitê Republicano junto do meu amigo Michael. Fiquem de pé. Que trabalho vocês têm feito? Eles trabalharam tão duro, sabiam que iam trapacear, mas dissemos, vamos tornar grande demais para trapacear, e fizemos, foi grande demais para trapacear. Vencemos cada estado-chave por vastas margens. Ganhamos o voto popular por milhões e milhões de votos. Ganhamos a coisa toda. E agora nós vamos perfurar petróleo, a paz, e vamos perfurar. E vamos fazer tudo aquilo que queremos fazer e que precisamos fazer. E vamos tornar nosso país seguro. Obrigado, Michael. Obrigado. Que trabalho você tem feito, Michael? Ele está falando com o presidente, então, o co-presidente do Comitê Republicano. Ele me perguntou se ia ter um trabalho no governo. Eu até pensei, mas eu disse, ele é bom demais no que está fazendo. Não podemos tirar ele da presidência do partido. Venha aqui conosco na arena. Eu estou prestes a assinar algumas ordens executivas muito importantes do nosso novo governo. Don,
Pode ficar de pé, por favor, Don? Don é demais. E o Don? Ele se refere ao filho Donald Trump Jr., o filho mais velho. Aí está. Ele que é o segundo na linha depois da filha mais velha, a Ivanka. Aplaudido, então, o filho, Donald Trump Jr. Trump falando, ele é popular, ele sai e fala e tem vastas multidões. Ele tem feito um trabalho fantástico e ele ama o nosso país. Obrigado, ele tem feito um trabalho ótimo. E a Ivanka? E a Ivanka, e sabe, o Jared Kushner negociou os acordos de Abrão, que é o maior negócio feito no Oriente Médio em muito tempo. Jared se levanta. Os acordos de Abrão. E a Tiffany vai ter um nenê, hein? A Tiffany é outra das filhas do Trump. E aí eu tenho um filho muito alto chamado Barron. E o Barron, o mais aplaudido dos filhos, muito altos os aplausos. Ele que Trump tem dito, ajudou muito na campanha como voto jovem e recomendou que Trump fosse ao podcast de Joe Rogan. Muito aplaudido Barron Trump, então. Obrigado. Trump diz, Trump falando obrigado. O pessoal está dizendo que ele é alto, ele tem 2 metros e 6 centímetros de altura. Trump falando, nós ganhamos o voto jovem por 36 pontos. E ele me dizia, pai, você tem que ir e fazer isso e aquilo. E fizemos muito do que ele disse. Ele entendia muito bem os jovens. Ele disse, pai, você tem que ir para o Joe Rogan e fazer todos esses podcasts. E nós fizemos de fato. Fizemos o Joe Rogan. Foi muito bem, certo? Não foi, Barron? Foi bem, não foi, Barron? Outra famosa. E a Kai? E a Kai? Kai é filha de Donald Jr., neta de Donald Trump, ela que joga golfe com o avô. Essa é Kai Trump, filha de Donald Jr. É Byron Donalds aí atrás. Se erga, Byron. Levanta aí. Que futuro ele tem. Ótimo, Byron, muito obrigado. E o Lutnick, secretário do Comércio, vai receber mais dinheiro do que qualquer país jamais imaginou. Ele vai receber algum dinheiro pra gente. Tem muita gente, não vou passar por todo mundo, mas nós vamos assinar algumas ordens executivas em breve, e é disso que quero falar. Vamos assinar ordens executivas. Primeiro, eu vou revogar cerca de 80 ações executivas destrutivas e radicais do último governo. Um dos piores governos da história, talvez a pior. Qualquer um que deixa milhões de pessoas entrarem por nossas fronteiras, de cadeias, prisões, sanatórios, asilos, membros de gangues que têm tomado as ruas. É de muitos países, não é só a Venezuela, sabe? O crime na Venezuela baixou 74%, porque pegaram os criminosos e deram pra gente, através de uma política de fronteiras abertas da administração passada. Em todo o mundo estão esvaziando as prisões, jogando no nosso país, e estão esvaziando as instituições psiquiátricas no nosso país. Tem que parar. E parou. Parou hoje, à 1 da tarde. Já parou. Vamos revogar 80 ações executivas radicais e destrutivas do governo anterior. Elas serão nulas. Daqui a uns 5 minutos. É isso aí, 5 minutos? Ele pergunta para a produção. E depois vamos ganhar controle imediato da burocracia federal. Eu iria implementar um congelamento de regulações imediato que irá impedir burocratas federais
de pôr o que tem imposto. A maioria dos burocratas vai ser demitido muito em breve. Vai ser demitida muito em breve. Devia ser todos, mas alguns a gente tem que deixar aí. Eu também irei congelar temporariamente contratações para garantir que podemos somente contratar pessoas competentes e fiéis ao público americano. E nós iremos pausar o contrato, iremos pausar a contratação de qualquer membro da Receita. Iremos exigir que todos os servidores públicos voltem a trabalhar pessoalmente. Iremos pegar 88 mil pessoas que contrataram para perseguir vocês, assediar vocês. Iremos demiti-los. Lembrem disso. Nós tínhamos uma promessinha de campanha sobre gorjetas, lembram disso? Eu acho que ganhamos em Nevada por causa dessa promessa. Eles estavam indo atrás de vocês com taxação de gorjetas. Nós iremos restaurar o controle do nosso governo, em outras palavras, ao povo. Iremos pegar 88 mil pessoas. Vamos ver se eles querem trabalhar na fronteira, porque é aí que precisa de gente. Não teremos mais impostos sobre as gorjetas, que tal? E temos nosso orador da Câmara, o presidente da Câmara, ele está por aqui em algum lugar? Eu acho que eu vi ele agora há pouco, ele está por aqui ainda? Não sei se era ele. Ele é ótimo, está fazendo um trabalho ótimo. Todos estão indo bem. O Partido Republicano nunca esteve unido como está unido agora. Vamos salvar nosso país. Nós vamos salvá-lo. Vamos torná-lo maior do que jamais foi antes e por vasta margem. Depois eu vou assinar um memorando presidencial orientando todos os membros do meu governo para utilizarem todos os poderes que eles têm à disposição para derrotar a inflação e rapidamente abaixar o custo de vida diário. Porque os custos dispararam nos últimos 4 anos. Talvez vocês não tenham reparado. Alguém reparou que o custo de vida duplicou, triplicou, quadruplicou, não dá para comprar nada. As maçãs dobraram de preço. Quer uma maçã? Paga o dobro do que há 2 anos atrás. Vamos colocar dinheiro no seu bolso e vamos devolver o sonho americano através da redução de custos energéticos. Para libertar nossa economia, teremos mais petróleo e gás do que qualquer país no mundo, e nós iremos passar a usá-lo. Ficam falando do vento, as turbinas eólicas. Eles estão acabando com suas vizinhanças. Vocês viram na Nova Inglaterra, com os poços de petróleo, eles tinham 2 poços de petróleo perfurados em 14 anos. Isso prejudicou muito. E essa energia eólica é a forma mais cara que você pode ter, de longe. E todas essas turbinas eólicas são feitas na China. Elas acabam também com o paisagismo e as lindas paisagens. Mas além disso, tirando esses probleminhas até que são boas. Lembram quando brincávamos? Nós não estamos brincando agora, mas nós queremos falar sério. Mas quando brincávamos, falávamos, vocês querem ver o seu presidente preferido na TV, mas como o vento não está soprando, não temos energia para isso e não dá para ver o Trump na TV. Eu imediatamente irei sair do injusto acordo climático de Paris. Irei fazer isso imediatamente. O público aplaude. Os Estados Unidos não irão sabotar as próprias indústrias. E a China irá parar de fazer isso com impunidade. A China usa tanta energia suja, eles produzem muita energia. Sabem, quando aquela poluição sobe no ar, não fica lá, não é como se tivesse um muro ali. Não é como se tivesse um muro em cima da poluição. Ela entra nos Estados Unidos da América. E em uns 3 ou 5 dias ela sopra para cá. Ela voa pelo oceano e vem direto para a sua vizinhança. E cai na sua vizinhança. Então dizem, temos que ter energia limpa. Mas a China está jogando para a gente sua energia suja. Então do que estão falando, a não ser que todo mundo faça? Simplesmente não funciona.
Tínhamos o ar mais limpo, a água mais limpa que esse país já teve sob o governo Trump. E não fizemos nada para fazer com que os empregos e a produção abaixassem. Vocês vão ver muitas companhias voltando correndo para cá por causa das tarifas. Sabem, as tarifas, para mim, são a palavra mais bonita que existe. Eu fui reprimido pela mídia das fake news. Ah, mas e o amor, a religião e Deus? E eu disse, eu concordo. Vamos colocar Deus em primeiro lugar, religião número 2. Amor, sei lá, eu suponho que número 3. Mas daí tarifas. Porque as tarifas vão nos deixar ricos pra caramba, vão deixar nosso país cheio de negócios, vão devolver as empresas para cá. E eu também assinarei uma ordem executiva para imediatamente encerrar a censura governamental do povo americano. Na América acreditamos em liberdade de expressão. E vamos devolver essa liberdade, começando hoje, para parar a instrumentalização desses malucos no governo. O procurador delinquente Jack Smith, ele é doente, absolutamente ao vivo, não é reprise, inscreva-se no canal. Vamos colocá-lo num avião, vamos mandar ele de volta para Haia ou para onde quer que tenha vindo. Eles perdoaram o Jack Smith hoje? Deram um indulto para ele também, preventivo? Sabem que o Biden, enquanto eu estava fazendo meu discurso, o Biden indultou, perdoou judicialmente a família toda. Perdoaram toda a família Biden. Enquanto eu estava fazendo meu discurso de posse, todo mundo ouviu meu discurso de posse? O público responde sim. Vocês gostaram do discurso? O público ergue-se para aplaudir. Trump está falando agora ao vivo na Capital One Arena. Inscreva-se no canal e esteja conosco por WhatsApp. Você acompanha tudo com tradução simultânea no Epoch Times Brasil. A única coisa errada com o discurso é que eu tinha muitas coisas difíceis para dizer. E tive algumas pessoas ótimas que me assessoraram e disseram, Senhor, esse discurso está ótimo, ele une tantas pessoas, não fica falando do Biden e das ordens da família dele. Queremos um país unido. Eles me disseram, não fale dos reféns do 6 de janeiro que você vai estar soltando hoje. O público aplaude conforme ele diz isso. Eles disseram, Senhor, não coloque essas coisas no discurso. Eu disse, mas eu quero colocá-las no meu discurso. Eles disseram, Senhor, mas aí não vai unir o povo. Está tão belo como está. Sabem, se eu colocasse essas coisas dessa forma que eu queria, eu teria então reviews horríveis da grande mídia, da mídia das fake news. Então eu disse, tá bom. Eu não vou colocar no meu discurso. Mas, sabem, depois eu vou falar na frente de um monte de gente em um lugarzinho chamado Capital One Arena. E aí eu falo. Nós vamos entrar naquele lindo escritório oval, a linda sala oval. É lindo, não é lindo aquela sala oval? Que escritório lindo é. Amamos a sala oval. As guerras começam e acabam lá. Tudo começa e se encerra na sala oval. Nós amamos. Vamos entrar naquele escritório, vamos sentar lá e vamos soltar esses reféns. A maioria deles não fez nada errado. Ele se refere aos presos do 6 de janeiro. E ele diz, e olha só o que acontece em outras partes do país. Em Portland, onde mataram gente, destruíram a cidade, nada acontece com eles. Seattle, onde dominaram parte da cidade. Minneapolis, onde queimaram parte da cidade, nada ocorreu. Ele fala de manifestantes do Black Lives Matter. Trump falando, ele diz então, querão indultar os presos do 6 de janeiro, a vovozinha de 76 anos que foi presa no outro dia. Ela estava apenas olhando para o Capitólio ou alguma besteira assim. Nós não vamos mais aturar essa porcaria. E para parar a instrumentalização da lei, eu fui mais investigado do que qualquer ser humano no mundo. Eu acho que tenho o recorde de todos os tempos. Todo dia vem alguma intimação judicial. Todo santo dia recebemos intimações. Lembram do Al Capone? O Alphonse Capone
Esse cara era durão. Ele foi investigado, eu acho que era 100 e poucas coisas. Mas Trump comigo? É eu, é minha mãe. Como diabos isso aconteceu? É porque estão investigando os opositores políticos. Um opositor de Biden. E depois a Kamala. Alguém já ouviu falar dela, da Kamala? Tivemos que vencer 2 oponentes. Tivemos que vencer o Biden e vencemos ele. Ele estava 39 pontos atrás nas pesquisas. E aí ele falou, acho que não vai dar. Eles deviam ter me deixado e eu teria ficado. Ele fala então imitando uma voz rouca. Trump falando de novamente, a performance dele no debate não foi boa, certo? Então eles mudaram. É tipo entrar numa luta, o Dana White falou na noite passada, eu amo Dana White, o cara do UFC, nosso cara. Ele coloca 2 lutadores na luta. Um deles está levando uma surra, e aí falam, vamos trocar ele para terminar o serviço. Foi o que fizemos conosco na campanha. Trocaram um adversário, mas vencemos os 2 adversários. Na verdade, vencemos 2 candidatos, então. Mas para parar a instrumentalização da lei do nosso governo, eu também iria assinar uma ordem executiva dirigindo todos os agentes federais para que preservem todos os registros ligados à perseguição política no último governo e para que comecem o processo de expor todo e qualquer abuso de poder, mesmo que ele tenha perdoado e indultado muitas dessas pessoas. Sabe, fizeram isso enquanto eu estava falando no discurso de posse. Sabe por que fizeram isso? Para eu não poder criticar no discurso. Eu terminei o discurso e alguém vem e me fala, ele perdoou a família toda. E eu disse, tá falando sério? Eu posso voltar lá e criticar todos eles? Mas não seria muito elegante. A minha esposa, a primeira-dama, ia dizer, por favor, não faz isso. Mas teremos muito tempo para discutir isso. Estaremos fazendo tudo isso no nosso primeiríssimo dia no cargo. Estamos nessa posição realmente, onde ganhamos as primárias de forma recorde. Vencemos, na história da política, foi a eleição primária mais rapidamente vencida na história. A segunda eleição foi não transparente, falam eufemismo, então sabíamos que estávamos fazendo bem. Sabem, se eu não achasse que ela tinha sido fraudulenta, eu não teria disputado de volta. Mas essa terceira foi uma avalanche, não foi? Na segunda, tivemos tipo 10 ou 12 milhões de votos a mais do que na primeira. Fomos melhor do que na minha primeira eleição. Fomos muito melhor naquela segunda eleição. Mas, cara, nessa terceira, será que nós detonamos? O público aplaude. É muito simples. Vamos tornar nosso país grandioso, grande de volta. Faremos da América grande de volta. MAGA. Que nome maravilhoso, não é ótimo? MAGA. Eu ia inventar o Keep America Great, mas infelizmente ela não estava great, ela não estava ótima, não estava grande. Imaginem, se fosse CAG, Keep America Great, mas MAGA, essa sim foi uma boa ideia. MAGA, Make America Great Again. Esse foi o maior movimento político da história do nosso país, talvez na história do mundo. Vamos ver. Talvez seja, mas ainda não acabamos. Ainda não acabamos. Temos muito para fazer. Vamos fazer isso no primeiro dia no cargo. Em alguns poucos momentos, eu não só vou assinar a soltura dos reféns de 6 de janeiro, eu vou assinar outras coisas que vocês vão adorar. Vocês vão ficar felizes da vida lendo os jornais amanhã, isso eu garanto. E aí no outro dia, e no dia seguinte também, e no outro. Então eu quero agradecer a todos. Olha só esse lugar, está entupido, está transbordando de gente. Ali em cima do camarote, não tem onde enfiar mais gente. Não há um único lugar vazio aqui. Os donos da Capital One, eles trabalharam tão bem conosco, com nossos times. Obrigado a eles. Quero agradecer ao Ken e a todos os caras do estádio.
E o time local aqui está detonando também, não é? Estão indo bem nos esportes. Então quero agradecer ao Capital One Arena e aos donos, eles foram fantásticos conosco. E obrigado novamente a todos. Eu só posso dizer para vocês que vocês vão estar muito felizes, vocês vão ver muitas coisas boas acontecendo, vamos parar algumas guerras que estão acontecendo no mundo, coisas idiotas que estão acontecendo, a guerra com a Ucrânia, que nunca teria acontecido, e ela aconteceu. Como vocês sabem, Israel nunca teria sido atacada no dia 7 de outubro. E nenhum de vocês estaria nesse palco. Ele se dirige agora aos entes queridos dos reféns de Gaza. O Irã estava quebrado. Qualquer um que comprasse petróleo do Irã não faria qualquer negócio conosco na América. Não faria um negócio com a América. A China não queria negociar com o Irã. Ninguém queria. Eles não tinham dinheiro para o Hamas, não tinham dinheiro para o Hezbollah. Seus filhos estariam vivos e certamente não estariam presos como estão agora. É uma vergonha. Então, eu vou vir aqui para o ladinho e vou assinar bem na frente de todos vocês. Pode ser? Muito bem, Donald Trump então assinará as ordens executivas de maneira dramática, como é a personalidade do novo presidente americano. Diante do estádio, ele irá assinar as ordens executivas que ele agora descreveu. Ele cumprimenta novamente os entes queridos dos reféns de Gaza. O público grita e se ouve: "We love you", nós amamos vocês.